Boa noite famílias Toque de Mãe e Pueridomos, né? Hoje nós estamos aqui nos reunindo novamente. Ontem nós estivemos juntos, né? Numa live falando sobre protocolos de biossegurança. Foi um momento bem produtivo, acredito, para toda a nossa comunidade escolar. E hoje, né, o nosso assunto muda um pouquinho de foco. Hoje a gente vem falar de novidades, hoje a gente vem falar do nosso caráter pedagógico, a gente vem falar da nossa força pedagógica, né, da importância da gente olhar para as nossas crianças com afeto, com carinho. Todos nós, né, estamos aí vivendo esse momento que é desafiador. E eu tenho sempre dito para o nosso time que nós não podemos e precisamos a todo tempo estar com um olhar muito carinhoso e muito empático para cada família que adentra o nosso espaço escolar. A gente sabe que muitas pessoas estão passando, né, por essa doença, pelo Covid. A gente sabe que muitos familiares estão com pessoas próximas, né, internadas. A gente sabe que muitas vezes os nossos clientes perderam alguém próximo, assim como os nossos colaboradores e todos que estamos envolvidos aqui nesse processo. Mas é importante a gente ter esse olhar carinhoso, respeitoso. Mas nós, enquanto escola, a gente tem um compromisso. A gente tem um compromisso com a educação, a gente tem um compromisso com o crescer, com o desenvolver, com levar coisas novas para os nossos estudantes, o fazer com que o fardo deles não seja tão pesado, né? Que eles sempre estejam encantados pelo espaço escolar e para que eles possam, então, aproveitar esse momento da infância para aprender, para agregar, para que eles possam se desenvolver com a demonstração do talento individual de cada um. E é isso que a gente vem trazer hoje aqui, então, de uma maneira mais leve, né? A gente não vai falar aí de protocolo, a gente vai falar especificamente sobre o nosso desenvolvimento pedagógico. A nossa primeira tela, pode colocar, Jonas? Ela traz aí uma imagem já com as nossas crianças, né? Brincando, se divertindo e vivendo plenamente a infância no nosso espaço escolar. E é com esse olhar, né, de crianças felizes que a gente vem, então, trazer as novidades de 2021, tá bom? Pode passar a próxima tela, Jonas, por favor. Bom, então vamos lá. Iniciamos oficialmente a nossa fala com relação a esse momento especial de hoje. Os nossos colaboradores, os nossos pais, as nossas crianças, eu espero que todos possam ter acesso a essa live, né? A gente sabe que nem todos vão estar presentes ao vivo, todos vão receber esse link depois via YouTube, mas a gente gostaria realmente que esta informação de hoje chegasse carinhosamente e exclusivamente, né, para todos que convivem conosco dentro do Toque de Mãe do Pueridomos. Antes de que qualquer informação seja levada, né, para fora dos muros da escola, a gente precisa sempre trazer junto conosco, lado a lado, aqueles que são os mais importantes dentro desse processo, que são os nossos colaboradores e as nossas famílias. Então a gente vem aí contar um pouquinho, né, dessa história que vocês já sabem, que a gente está aí há praticamente 15 anos no mercado educacional. Ao longo desse processo a gente sempre buscou o pioneirismo, né, estar sempre à frente, buscar sempre o que está acontecendo no Brasil e no mundo que a gente pode trazer para os nossos estudantes de uma maneira muito assertiva. Então, desde lá do início, a gente tem essa inquietação. Foi um dos primeiros a estarmos, né, trazendo a educação bilíngue para a educação infantil. Isso aconteceu lá em 2013. Depois disso, a gente, em 2014, logo em seguida, a gente foi chancelado pela Unesco, né, o que foi extremamente importante para o crescimento. Eu acho que o grande boom das escolas aconteceu ali, porque a partir desse momento a gente pôde ter um olhar global, um olhar para tudo que acontece no mundo relacionado à educação, de uma maneira muito instantânea, né? Porque você acaba tendo um networking com pessoas que estão ligadas a grandes centros e a tudo que está acontecendo de uma maneira muito imediata, e isso faz com que você então se sinta cada vez mais sedento a buscar informações. E isso foi a
acontecendo, então, naturalmente ao longo do processo de desenvolvimento da escola. E dentro dessa escola, qual foi sempre o nosso olhar? Um olhar para uma criança crítica, questionadora, que crescesse dentro de um espaço onde ela se sentisse importante, onde ela pudesse ter a sua voz e a sua vez feita dentro desse momento, né? Então, cada família olhada de maneira individual, cada criança tem o seu talento particular, cada criança tem o seu processo de desenvolvimento, né? E a gente busca, então, ir caminhando de uma forma muito assertiva nesse processo. Da mesma maneira, com os nossos educadores, né? Então, a gente tem um time, pode passar, Jonas, o nosso time de educadores também, não só de educadores, de todos os nossos colaboradores, todos são vistos na sua particularidade, na sua individualidade, para que eles estejam sempre aqui felizes. Então, você vai sempre encontrar as nossas secretárias sorrindo, você vai sempre encontrar os nossos professores com um sorriso no rosto, as nossas coordenadoras, né, Mônica, Dani, enfim, sempre com um sorriso no rosto, sempre com uma fala calma, acolhedora, né? Esse é o nosso perfil. É a maneira com que a gente buscou levar a educação para as famílias. Nesse movimento individual que a gente dá tanta importância, aquilo que a gente acha que as crianças precisam despertar os seus talentos e terem as suas individualidades, a gente também acredita que cada profissional ele precisa de um treinamento constante, ele precisa ser muito bem instruído, e para isso a gente então tem um processo muito bem elaborado dentro da instituição de formação desses professores, mas eu preciso também dar espaço para esse meu colaborador ter a sua forma de agir, né? O seu jeito, o seu talento individual de entrega educacional. E é por isso que a gente vai então ver um vídeo aqui muito curtinho, muito rapidinho, mas muito produtivo dos nossos professores bilíngues, né? Do ensino fundamental, trazendo um pouquinho das particularidades de cada um, como é que cada um encara a educação dentro das nossas escolas. Então pode abrir o vídeo, Jonas, e passar, por favor, para os pais. O que faz um professor bilíngue ser único? Além do domínio do inglês, certamente suas habilidades fazem a diferença em sala de aula, presencial ou virtual. Aqui no Pueridomus Cuiabá, a criatividade está inserida em nossas atividades. Americano, o professor Thomas veio direto de Chicago para Cuiabá para fazer parte do time de futebol americano Cuiabá Arsenal. Se destacou em campo, foi técnico de time e como professor ele utiliza os ensinamentos do esporte em sala de aula. Sports and school are very similar in a lot of ways. In sports, to be successful, you need to work as a team. And in school, you need to work as a team. Pay attention in class, you need to participate, you need to do your homework, you need to do things outside of the classroom to learn. You have to have a lot of discipline, you have to have a lot of persistence and be resilient. You need to learn to continue to go on. If it's important to you, you need to find ways to keep learning. You're not going to win every game, so it's important that you learn from your mistakes and come back a better player. Professor de inglês conectado a jogos interativos e música, Rafael é atento ao universo lúdico dos seus alunos, criando maneiras de prender a atenção e aguçar a curiosidade deles, valorizando a participação de cada um em sala de aula. Seu aliado, o violão. The guitar or music in general is really important to engage the students because they put in practice vocabulary, context, in a way that is light, in a way that is easy, in a way that they will memorize and they sing along, they learn vocabulary, they learn new words. That's a very good way to consolidate the content. Com sensibilidade, a professora Ana Maria utiliza as rotinas diárias para valorizar as habilidades socioemocionais das crianças em lidar com os novos desafios, tão importantes nos dias atuais. Um olhar dedicado e doce para a particularidade de cada aluno. Tudo isso aqui no Pueridomus Cuiabá. For me, it's very important to make my class a safe and comfortable place for my students. That's why I always start asking how they are feeling. Knowing this guides me how to conduct my class. If they are happy, if they are excited or agitated, I will put a song so they can calm down and enter the class. Or if they are sad
Or maybe if they are tired, I will put a dance or a game so they can cheer up. Teaching is not an easy task. It's difficult, but they make it all worthwhile. Viu só? Aprender inglês pode ser ainda mais divertido. Até o próximo encontro! A importância desse vídeo no momento dessa apresentação é justamente para nos trazer para esse universo do inglês, do bilinguismo. Uma das abordagens, né, que vão ser somadas hoje na nossa instituição é a educação global. Global Education. O que é isso, né? Na nossa reunião de início de ano, eu falei muito sobre a nossa questão. O bilíngue ele é importante, ele vem dar todo esse embasamento até hoje para as nossas instituições, mas a gente entende que o que a gente faz vai muito além disso. Né? O que nós fazemos é trazer a cultura de outros países, é demonstrar esse olhar mais amplo para todos os nossos estudantes. De maneira integrada, né, nossas coordenadoras regentes e a nossa coordenadora bilíngue, Susan Bischoff, trabalham integrando esse nosso currículo, e eu gostaria então de chamar a Susan que está lá em São Paulo, né, e vai entrar conosco ao vivo, para falar um pouquinho, né, se apresentar primeiro, falar novamente de onde ela é, como que ela veio, né, para a nossa instituição, o que ela veio agregar aqui conosco e como é que ela tem feito esse trabalho. Uma das coisas da pandemia é a gente entender que não existe mais barreira, não existe mais distância. A Susan mora em São Paulo, mas ela está conosco diariamente na escola, através, né, de videoconferência, através dos meios de comunicação, reuniões constantes com os nossos professores, acompanhando a formação desses professores, e tudo isso acontecendo de uma maneira simultânea, né? Nós aqui, ela lá, de uma maneira muito natural. Então, vem mais uma vez reforçar que o ensino global ele é possível, né? Não importa se essa pessoa está aqui na nossa cidade, se ela está em outro, ou se ela está em qualquer lugar do mundo. Então, Susan, seja bem-vinda, né? E se apresente e nos conte um pouquinho do seu trabalho com o nosso time educacional, por favor. Ok, boa noite todo mundo. Tem um pequeno delay, eu acho, aqui, mas eu sou Susan Bishop, sou jornalista, sou pedagoga, fiz uma pós-graduação em educação na Inglaterra e vários cursos em Harvard. Eu sou apaixonada por educação e o aprendizado, e eu estou sempre em constante mudança e estudo e acompanhando o que está acontecendo no mundo. Eu trabalhei 22 anos em uma instituição aqui em São Paulo, uma escola britânica, e realmente sou apaixonada por aquilo que eu faço. Como a Márcia falou, eu vim me juntar a esse time maravilhoso de vocês, fui muito bem recebida, e a gente tem trabalhado, eu junto com a Márcia, no currículo bilíngue. E tenho reuniões semanais com todos os professores do infantil e do fundamental. E nessas reuniões a gente discute a pedagogia das aulas, a gente conversa sobre protocolos, sobre rotinas para desenvolvimento do pensamento crítico. Esses professores, especialmente os do fundamental, estão em constante formação, estão fazendo uma formação de Oxford e vão continuar fazendo durante todo o ano. Eu, como a Márcia falou, estou em São Paulo e vou uma vez por mês para dar a formação presencial para os professores aí em Cuiabá, dependendo, obviamente, do estado da pandemia. E nesses cursos a gente troca ideias, faz brainstorming, eu assisto aulas dos professores para, de maneira, ajudá-los da melhor maneira possível para que as crianças atinjam o máximo que eles podem. No bilíngue, eles farão esse ano um placement test, que vai mostrar o exato nível de inglês que eles estão agora. Então,
A ideia desse teste não é nota, não é nada disso, é simplesmente para mostrar o nível, para a gente poder adaptar o nosso planejamento para poder individualizar esse aprendizado do aluno. Então, se alguém está muito abaixo daquilo que se está esperando, a gente vai trabalhar em cima disso de 1 a 1 mesmo. Então, eles farão esse placement test agora, nesse mês de abril que entra, e novamente no final do ano, para poder mostrar aonde que eles foram. Mais uma vez, não é uma questão de nota, não existe nota, o aluno recebe imediatamente o lugar onde ele está. Então, é realmente para ajudar os professores a poder melhorar o ensino individual de cada um. A Márcia também mencionou a educação global. A educação global é uma perspectiva que hoje demonstra que, bom, nós já estamos todos conectados, interagindo em um mundo que está cada vez mais perto. Então, a gente precisa descobrir novas maneiras, novas formas de pensar e de agir. O aluno, antigamente, era o ouvinte. O professor chegava e passava o conhecimento para ele. Não é mais necessário isso, o conhecimento hoje existe assim. Ele passa a ser parte desse processo, ele passa a discutir, ele passa a falar, ele passa a opinar. Ele deixa de ser o passivo e ele se torna ativo. Porém, é necessário que ele aprenda determinadas habilidades para poder entrar nesse novo formato de educação. É necessário que ele aprenda a ouvir, é necessário que ele aprenda a dar a sua opinião e é necessário que ele analise, aprende. Isso não acontece da noite para o dia. A gente precisa treinar, como tudo na vida, ensinar nossos alunos a conseguirem adquirir essas habilidades. Então, a educação global é mais do que a gente estudar os fatos. Ela também é entender as atitudes, entender valores, entender as diferenças e semelhanças de outras culturas, como elas estão relacionadas e respeitá-las. Então, com isso, o que a gente pretende? Nós pretendemos que nossos alunos entendam a diversidade, abracem perspectivas diferentes, não necessariamente concordando com elas, mas aceitando que existem opiniões diferentes, pessoas diferentes, tenham empatia, aprendam a desenvolver essa empatia, resiliência para enfrentar os problemas, respeito, pensamento crítico para não aceitar tudo aquilo que é falado para eles, que eles possam sentar e analisar por que isso. E que aprendam a ser cidadãos globais. Então, o intuito dessa educação global é isso. E a gente vai trabalhar muito, muito para que a gente consiga ter cidadãos globais no nosso meio. Acho que é isso. Se alguém depois tiver alguma pergunta, eu estou aqui. Muito obrigada, Susan. Nossa, quanto carinho aí na sua fala. Muito obrigada. E é isso, assim, a Susan, eu não preciso nem dizer, né, um currículo desse, ele já fala por si só. Ela veio agregar muito conhecimento para nós desde o final, né, desde o segundo semestre do ano passado e esse ano. Ela vem trazido aí muita contribuição para a formação do nosso currículo, que agora tem um olhar internacional. Então, o que a gente vem trazer hoje como informação muito concisa para as famílias a nossa metodologia é a mesma, a nossa entrega continua sendo, né, pautada no sistema de ensino por idiomas, continua sendo uma escola com uma carga horária de inglês extensa, com um olhar global para tudo aquilo que ela desenvolve, mas a gente vem dizer a vocês que essa nossa construção de currículo ela vai ser reforçada com a Susan e desta vez um olhar ainda mais internacionalizado, tá? E é esse o papel então da Susan na nossa instituição.
E reforçando só o que a Susan disse, o intuito é cada vez mais trazer alunos questionadores, alunos críticos, qualquer pessoa que conversar, né, com o estudante, seja do TOC, seja do Coeli, ele já rapidamente percebe que essas crianças elas não aceitam qualquer resposta. Né? A gente promoveu essa semana um debate aqui da ONU, né? Onde as crianças precisaram falar sobre defender países, sobre a cultura desses países. E eles defendem com vontade, com os olhos brilhantes, né? Porque eles realmente se pautam por boas informações, acreditam naquilo que eles colocaram como uma ideia e defendem isso com muita veemência. Isso é muito interessante, porque a gente está formando os cidadãos para no futuro, né, a gente de repente não precisar passar por uma situação como essa que nós adultos estamos passando hoje, que essa pandemia que nós vivemos aqui em 2020 e 2021, para essas crianças ou para os netos dessas crianças, com certeza vai ser diferente, porque a formação que eles recebem, seja no seio familiar, seja no seio educacional, é para que eles sejam melhores que nós. E é isso que a gente tem buscado aqui dentro da nossa instituição. Bom, então resumindo, o que é esse Global Education, Márcia? O que é essa educação? É a união basicamente de dois conceitos. Lapidar o nosso estudante dentro da sua singularidade. Então a gente entende que esse estudante ele tem um talento único, ele tem um caminhar único, ele tem uma maneira de aprender, ele tem aquilo que ele mais gosta, mas ele também precisa estar preparado e aberto para ser um cidadão global, para ser um cidadão do mundo. Então, ele está inserido localmente, mas ele pensa globalmente. Né? Esse é o grande objetivo na formação e na construção dos nossos estudantes. E então, né, chegamos aí num momento de transformação e de evolução. Então, a gente vai passar um vídeo muito curtinho também, mas que conta para vocês o maior objetivo dessa reunião, que começa a partir de agora a ficar mais clara, então, para as famílias. Vamos lá, Jonas, pode passar o vídeo para mim, por favor? O Toque de Mãe nasceu com uma proposta inovadora, desenvolvendo a alfabetização com criatividade. De forma pioneira, iniciamos o ensino infantil bilíngue no estado. Pela qualidade de nossa educação, obtivemos o reconhecimento da Unesco. Para acompanhar a evolução, implantamos o ensino fundamental com Poeira e Domus, que agora é o Colégio Unicus Global Education, um inovador modelo internacional de educação. Unicus e Toque de Mãe, aprendizado participativo, formando cidadãos para o mundo. É com grande carinho, com grande felicidade, com o coração cheio de desejo de levar nesse período de Páscoa, de renovação, de vida nova, né, que nos faz refletir tanto sobre um novo caminhar, é que a gente então apresenta com todo o carinho a Unicus Global Education. O que é a Unicus? A Unicus é o que somos. Nós somos únicos. A gente tem recebido tanto feedback ao longo desses 15 anos, da forma como a gente trabalha, a maneira com qual a gente trata a educação, a maneira como a gente é pioneiro em cada coisa que traz para dentro da nossa cidade, para ofertar para os nossos estudantes, o olhar que nós temos individual para o nosso educador, para o nosso colaborador, o olhar que nós temos para as nossas crianças. Então, a construção de um nome, ela é feita de momentos, né? Então, a escola Poeira e Domus, ela é fantástica na nossa história. O Toque de Mãe, ele chegou por uma escolha, né? A construção desse nome, ele foi uma escolha construída. O Poeira e Domus chegou como um presente para nós, após 10 anos, né, de trabalho, como uma premiação. A gente realmente foi escolhido, recebeu o Poeira e Domus como uma joia em nossas mãos. E ela continua sendo o nosso sistema de ensino, ela continua sendo a nossa base, ela continua sendo a nossa maneira de levar a educação, ela continua sendo aquilo que a gente acredita, mas dessa vez, após 5 anos de caminhada, a gente entende que nós temos
um jeito, uma maneira, um modo de caminhar próprio, individual. E é isso que a gente vem trazer, então, para as famílias. A construção desta nova marca. Porém, nós não faríamos de maneira nenhuma a construção de uma marca sem que isso fosse compartilhado antes de que isso começasse. Antes de que qualquer pessoa soubesse, né, que isso está chegando na nossa cidade, as primeiras pessoas, as mais importantes com as quais a gente precisa falar, são com vocês. São com os nossos colaboradores, são com as nossas famílias, né? Então, a gente vem aí ao longo de um ano um trabalho árduo com a nossa administração, com a nossa coordenação, com as pessoas ligadas ao nosso marketing, com as pessoas ligadas, né, a essa parte de construção de mídia. Nos associamos a uma empresa que veio nos ajudar nessa organização de ideias, que é a Gênios Publicidade, e estamos hoje aqui, então, fazendo um grande lançamento. A gente gostaria muito que esse momento fosse presencial, que a gente pudesse estar celebrando, que a gente pudesse estar, né, comemorando junto com vocês. Mas nós não estamos nesse momento, né? Não acontece isso nos dias atuais. Mas a gente pode sim, através mesmo que seja através do vídeo, a gente pode levar esse ar de renovação e de esperança, para que as nossas crianças sejam vistas como prioridade nesse momento, para que elas possam ser levadas a uma educação de qualidade, uma educação de competência. E é isso que a gente vem apresentar para vocês hoje aqui. Então, em primeira mão, como tudo, né, desde o nome, a gente vem também mostrar para vocês pode colocar o vídeo, Jonas, por favor, ou a tela, por favor. A gente vem mostrar em primeira mão para vocês a possível layoutização do nosso uniforme. Por que possível, Márcia? Porque são as nossas crianças, quem vão trabalhar junto conosco para fazer a escolha. Eles precisam ser processo, essa construção precisa acontecer junto com eles, né? Eles precisam se sentir parte desse processo. Então, toda essa escolha, todo esse momento vai ser de envolvimento familiar. Toda a mudança de layoutização interna da escola, layoutização externa, tudo isso... Aí, ó, a Siri está querendo falar com a gente. Então, toda essa layoutização, tudo que vai acontecer daqui para frente vai ser compartilhado, vai ser uma construção conjunta, tá bom? Então, deem uma primeira olhada, depois a gente vai mostrar para as crianças, vai ter enquete, vai ter debate, vai ter, enfim, vai acontecer um monte de coisa aí dentro do nosso contexto escolar ao longo dos próximos meses, né, para que lá em 2022 eles se sintam pertencentes a esse processo. Márcia, a partir de amanhã o nome da escola acabou, mudou, vai ser outro? Calma, as coisas vão acontecer paulatinamente e é por isso que a gente não gostaria de fazer nada sem antes apresentar a vocês, tá bom? Então as coisas vão acontecendo com todo mundo acompanhando cada processo, cada passo a passo. Agora, mais uma coisa que chega de primeira mão para vocês. Como eu disse, construir esse processo, construir esse nome, nos fez entender várias coisas. Nos fez entender como é que a gente trabalha, como é que a gente olha para o ser humano, como é que a gente olha para os nossos estudantes, como é que a gente olha para as nossas famílias. Foi uma construção interna. E eu posso garantir que essa motivação, esse brilho no olhar que nós temos hoje para apresentar para vocês, ele foi captado e ele foi transformado em um vídeo que vai ser divulgado a partir de sábado. Vai ser divulgado e aberto ao grande público. Então, sábado, no intervalo do Jornal Nacional, nós estaremos, então, fazendo o lançamento da Unicus para toda a população cuiabana. Mas, de maneira nenhuma, isso ia chegar a vocês através de uma propaganda. Isso iria chegar em canal direto. Eu e vocês, né, podendo ter essa oportunidade que vocês vejam de forma antecipada. Então, vamos nos preparar para esse grande momento, onde a gente concentrou tudo nessa
nesse vídeo, né, em que a gente gostaria muito que vocês vissem junto conosco. Pode passar, Jones. 3, 2, 1, 0. O que fez a humanidade dar um grande passo? Quando revoluções mudam o mundo? Como a tecnologia está sempre evoluindo? Por que lutar contra injustiças? Quem se dedica a encontrar a cura? Onde o conhecimento se transforma? Antes das respostas, perguntas. Colégio Únicos e Toque de Mãe. Aprendizado participativo, formando cidadãos para o mundo. Não queremos alunos que chegam com o resumo pronto. A gente quer um aluno crítico, um aluno questionador, um aluno que realmente busque mudar o seu entorno. Eu sempre digo nas nossas reuniões de professores que não tenho dúvida de que daqui a alguns anos a gente vai encontrar aí um presidente do Brasil que saiu, né, do Toque de Mãe ou da continuidade das nossas escolas no Coelho Domus e na Únicos. E palavra tem força, né? Então a gente vai plantando essa semente, quem sabe aí um dia isso aconteça. Mas essa realmente é o nosso desejo, de que a gente forme cidadãos que sejam críticos, que realmente lutem por tudo aquilo que eles desejam. E neste momento, então, eu vou convidar parte integrante de todo esse processo, né, a nossa querida coordenadora Dani Stefanini, para que ela possa explicar como foi esse longo e árduo processo de escolha do nome e principalmente da nossa logomarca, né, o quão significativa ela é, o quão importante ela será na construção das nossas crianças e o quão eles vão estar conscientes do que significa o emblema que eles vão estar levando, né, no seu peito. Vamos lá, Dani Stefanini. Boa noite, que alegria, né? Um momento assim que nos deixa extremamente emocionados, né? É como a Márcia falou, nosso desejo é que a gente pudesse estar aqui um do ladinho do outro, porque é a nossa maneira de lidar, mas o momento, enfim, nos pede esse distanciamento, porém jamais desconectados, né? Olhos que veem, olhos que percebem, olhos que trazem a preciosidade que cada criança, que cada família representa para nós. O símbolo é um elemento muito forte em nossa instituição de ensino. Ele nos remete, ele nos fortalece aquilo que nós trazemos de verdade. O amanhecer, o estar aqui, as verdades do nosso pedagógico. Da mesma forma que o olho da Pueri nos remete, né? Todo mundo pergunta, esse olho, o que ele simboliza? Como símbolo, algo muito forte, ele nos remete o olhar que nós temos pela infância. E isso nos faz fazer uma ligação profunda em nossas ações. A Únicos chega com muita alegria, né? Agregando, nos dando ainda mais a certeza e dimensão do olhar que nós temos perante a infância. Cada criança, cada família, cada um é único e precioso aqui para nós. Somos todos preciosos, mas como pedras preciosas nós precisamos ser burilados, precisamos ser cuidados, tratados, instigados, acompanhados, tá? E muito amados também, né? Somos únicos, somos preciosos e é com essa certeza que a nossa marca foi pensada. Pensando em cada criança, em cada família que aqui chega para nós como um presente, para ser cuidada, para ser burilada, para ser conectada ao que tem de melhor neste mundo globalizado
repleto de possibilidades de aprendizado. Nossos corações se conectam com essa nova marca, tá? Com a certeza de uma jornada repleta de muito aprendizado. A nossa marca, ela segue de uma ideia, de um símbolo do diamante, e ela, ao ser burilada, ela se torna única, que é a nossa marca principal, o U, com o diamante burilado, que é a nossa criança, que é cuidada e olhada como essa joia rara. Então, a Únicos chega com esta intenção, com esta vontade ainda mais fortalecida, e temos certeza que nós temos aí uma jornada incrível pela frente, e é uma alegria participar de tudo isso, conectados com tantos corações, com tantas famílias que há 15 anos nos acompanham nessa jornada. Certinho, dona Márcia? Isso, dona Dani, muito obrigada, como sempre, né? Trazendo aí o seu olhar carinhoso, o seu olhar sensível a essa construção. Eu falo que a Dani é aquisição, né? Ela é nossa, ela faz parte desse processo, ela é muito mais do que uma coordenadora, ela faz parte realmente de cada ponto dessa história, né? Bom, e aí tudo que vai acontecer, então, daqui para frente, vocês vão estar acompanhando, então vocês vão ver a movimentação. Pode colocar a tela, Jonas, desse nosso novo conceito, né? Então, toda a nossa fachada, toda a nossa entrada, ela vai ser layoutizada, ela vai ser vista, né, de fora agora. Todo esse conceito que a Únicos traz vai ser, então, exteriorizado. Internamente vai ser trabalhada toda essa layoutização, mas o principal, mais uma vez, a gente sempre bate nessa tecla, mais do que parede, mais do que estrutura, mais do que parte técnica, as pessoas são o que importam aqui dentro. Então, as crianças, elas serão levadas a construir esse conceito da Únicos junto conosco, na escolha de cada processo. Então, nós estamos ganhando, nós já somos uma escola forte, né? A gente já traz uma educação diferenciada e agora a gente traz mais um pioneirismo. Nós não somos mais bilíngues, nós somos uma escola de educação global, com um currículo internacionalizado, né? Um currículo que vai agregar, que vai somar, que vai trazer ainda mais construção pedagógica para os nossos estudantes. Pais, é isso, tá? Com muita felicidade, com muita alegria no coração, a gente gostaria de, nesse momento, né, encher o coração das pessoas de esperança, de desejo, de vida nova, né, de ânimo, para que vocês saibam que nós aqui estamos cuidando de cada processo educacional dos filhos de vocês, com muito carinho, com muito zelo, com muito afeto, e que é isso que a gente quer entregar a cada dia com a Únicos para todos vocês. Muitíssimo obrigada pela participação de todos, aos que estão aqui ao vivo, aos que vão assistir posteriormente essa apresentação. Sintam-se todos abraçados dentro da nossa comunidade. Não deixem de nos prestigiar, então, sábado, no intervalo do Jornal Nacional, né, para que vocês possam, então, novamente acompanhar essa propaganda. E em breve a gente vai estar enviando para vocês também, para que vocês possam compartilhar. E uma informação extremamente importante. A partir de agora, a gente passa, então, a trabalhar com 2 Instagrams, né? Então, antes nós tínhamos o Instagram da Poeira, o Instagram do Toque, a gente ficou trabalhando exclusivamente com o do Toque. Agora, você pode, né, acessar @Colégio Únicos. Hoje, ele ainda está como Poeira e Domos Cuiabá. A partir de amanhã, ele já passa a ser @Colégio Únicos. Tá? Então, passem a acompanhar as redes sociais, os filhos de vocês vão passar, então, a ser prestigiados no ensino fundamental, né? Numa rede social única, para que vocês possam, então, falar de todas as situações que são relacionadas ao ensino fundamental, a gente possa compartilhar posts direcionados para essa faixa etária. Então, agora a gente fortalece, né, a marca Toque de Mãe, permanece com a marca
toque de mãe, mas fortalece a marca Únicos aí. Então, acompanhem, @Colégio Únicos, tá bom? Boa noite a todos, boa Páscoa, que a próxima semana seja ainda mais abençoada do que essa, né? Desejo muita saúde para todas as pessoas, tá bom? Um grande beijo no coração, fiquem com Deus, até mais.